Se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente é porque o medo é uma emoção muito presente na sua vida, assim como é na minha, e é por isso que o tópico desse vídeo vai ser exclusivamente ele. Nós, seres humanos, somos projetados para temer a morte. Se o medo não existisse, é muito provável que nós não estivéssemos aqui hoje para contar a história. O problema começa a surgir quando o medo se torna tão presente que nós começamos a interpretar situações comuns do nosso dia a dia como se fossem situações de risco. Pessoas que são ou que já foram muito tímidas sabem bem que a sensação de ter que subir no palco para poder apresentar algo para várias pessoas é quase como uma sensação de quase morte. Tamanho é o desespero e a ansiedade que a pessoa pode sentir numa situação como essa, mesmo que não tenha nenhum perigo racional que possa levar a esse tipo de sensação. O medo tem a intenção de te proteger, mas até que ponto ele realmente protege? Uma ilusão, muito grande que o medo gosta de dar pra gente é a de que se você começar a pensar o tempo todo sobre as coisas que você sente medo, você vai ter certo controle quando elas se tornarem reais na sua vida. E acaba que isso nunca acontece. Você vai começar a sentir aquela sensação de controle. Não, quando isso for real na minha vida, eu vou saber o que fazer. Se eu imaginar várias vezes eu tendo um acidente, eu vou saber como reagir na hora que eu perder o controle do carro. E aí você descobre no dia que aquilo acontece que, na verdade, você não ganha mais controle. Você não sabe, você não tem a mínima ideia do que você vai fazer, você não aprende certas coisas até você viver, sabe? Só você imaginar não basta. Então, o que vai acabar acontecendo é, você não só não vai ganhar mais controle, como você vai ter sofrido em dobro. Porque além de sofrer, no dia que aquela situação realmente se tornar verdade, você vai ter sofrido várias e várias vezes antes daquela situação se tornar verdade. E, no fim das contas, toda essa ansiedade e todo esse medo que você sofreu antes daquela coisa realmente se materializar não serviu de absolutamente nada, além de aumentar o seu sofrimento. É inútil. Também tem aquela coisa do medo de eu vou evitar fazer certas coisas na minha vida pra evitar que certas coisas ruins aconteçam comigo, né? Pra eu não ser lesada de nenhuma forma, pra eu, não morrer. E aí você começa a pensar. Toda hora eu olho pro lado, gente, vai que aparece uma cobra aqui comigo, né? Já que estamos falando sobre medo, vamos pensar sobre isso. Mas é exatamente sobre essa questão. Poderia aparecer uma cobra aqui? Poderia. Mas eu tô aqui do mesmo jeito, porque o medo, ele não pode ser maior do que minha vontade de estar andando aqui no meio do mato, que tá me trazendo muito mais benefícios do que ficar em casa. Evitando fazer certas coisas, você vai perder muitas experiências boas, que muitas vezes iam ser até mais benéficas. Mas a outra questão é que você nunca tá 100% prevenido, então talvez você se prive de fazer um monte de coisa e essa coisa do qual você tanto foge, no fim das contas, aconteça do mesmo jeito. Então, assim, você pode, ter medo de... Vamos supor o medo mais primordial da nossa vida, que é morrer, né? Vamos supor que você pare de sair de casa pra você evitar alguma coisa de acontecer com você, pra você não morrer. E aí, do nada, você em casa, trancafiado, aparece com uma doença terminal. E daqui a um mês você morre e você deixou de viver porque você tava com medo de morrer. E agora você não viveu e você provavelmente vai morrer do mesmo jeito. Olha que coisa irônica, né? E isso acontece o tempo todo na nossa vida, quando a gente tenta se privar de fazer tanta coisa por medo, né? Às vezes a vida, ela vai e te dá logo um tombo pra você perceber a merda que você tá fazendo. E pra você aprender, né? Que não adianta fugir. A vida, ela quer coragem de você. A vida, ela precisa de muita coragem pra ser vivida. Gente, a vista aqui tá muito linda. O medo não pode ser maior do que suas vontades. E você também não é o seu medo. Não é só porque você tem medo de alguma coisa que automaticamente você não pode fazer aquela coisa. Se você quiser, você simplesmente ignora. O seu medo é como se fosse um amigo que dá um tapinha no seu ombro e te avisa o que supostamente seria melhor pra você fazer. Mas a verdade é essa. Você precisa ensinar pra sua própria cabeça que certas coisas não são tão perigosas quanto ela
faz você acreditar que são. Existe uma parte muito interessante da existência humana que eu acho que a gente deveria valorizar mais, e isso encaixa totalmente nessa história do medo que eu tô conversando com vocês. Eu tava fechando a janela. Sabe qual é o superpoder da existência humana? É que você tem consciência. Diferente de qualquer outra vida que exista na Terra, você tem consciência. E o que é consciência? Você tem uma liberdade de escolha sobre você mesmo. E sabe como é que surge essa liberdade de escolha? Porque você é o único ser vivo que pensa sobre pensar. Você pensa sobre seus próprios pensamentos. Você analisa as suas próprias vontades. Os animais, quando eles têm vontades, você também é um animal, né? Mas, enfim, os outros. Quando eles têm umas vontades, eles simplesmente fazem. Eles não vão analisar os próprios instintos e pensar, meu Deus, por que é que eu tenho vontade de fazer isso? Você, como ser humano, tem essa capacidade. E você consegue fazer isso sobre tudo, inclusive sobre o medo. E é por isso que isso entra no assunto. Não é só porque você tá com vontade de doce que você automaticamente vai comer o doce. Você pode sentir vontade e dizer pra si mesmo, eu não vou comer, porque você tem essa liberdade sobre si. Da mesma forma funciona com medo. O seu cérebro ele pode te dizer, não faça isso, você não deve fazer isso, porque isso vai te ocasionar isso, isso e isso de ruim pra você. E às vezes isso não é real, mas o seu cérebro ele capta a sua vida por padrões, entende? Vou dar um exemplo dessa questão. 2 pessoas que moram na mesma cidade. Ambas moram numa cidade bastante perigosa. Só que uma dessas pessoas já foi assaltada e várias das pessoas que ela conhece já foi assaltada também. E a outra pessoa nunca foi assaltada e não conhece absolutamente ninguém que tenha sido assaltada. A percepção de segurança da cidade de uma vai ser muito diferente da outra, mesmo que elas estejam dentro do mesmo contexto. Aí, essa pessoa, né, que já foi assaltada, ela vai começar a ficar neurótica, tipo, tudo ela pensa que vai acontecer alguma coisa com ela. Ela fica extremamente vigilante. Aí, toda hora você chega e fala, eu sei porque eu moro numa cidade perigosa, né, eu não tô na minha cidade agora. Aí você sempre chega e fala, pô, presta atenção aí e tal, não faz isso, não segura o celular na rua, não fica dando bobeira. Você fala isso pra outra pessoa. A pessoa continua vivendo como se não fosse nem um pouco perigosa. Você vai viver a sua vida toda assim, neurótico. Aí, por acaso, você vai ser assaltado de novo e essa pessoa nunca vai ser assaltada. Então, qual é o ponto? Quando é pra ser, vai ser, entendeu? Quando é pra ser, vai ser. São poucas as coisas da vida que você realmente deve se privar pra evitar certas coisas. Não é sobre você ignorar os seus medos sempre, né? Às vezes é necessário, como eu já falei, é sempre bom ressaltar pra você não sair por aí, ai, porque eu vou morrer e tal, não sei o quê, então eu vou fazer tudo que eu quero e tal, porque isso pode dar merda, entendeu? Pode dar merda, porque isso aí é você tirando a sua consciência, na verdade, né? Você não tá analisando as coisas de forma clara, porque uma coisa é você analisar as coisas, né? Analisar seus medos, analisar seus pensamentos e vontades de forma mais, como posso explicar, imparcial. Só observando, analisando de verdade. Outra coisa é você tacar o foda-se e você ser totalmente inconsequente. Se você quiser, você até pode, mas é provável que você acabe o quê? Pulando de um prédio, se jogando de uma ponte e esperando que tudo dê certo, né? Não é assim que a vida funciona, entendeu? Você pode avaliar o seu medo de forma contemplativa, sem deixar que o desespero comece a se acumular e que tudo se torne muito pior do que realmente é. E segundo, quando você tiver feito essa análise clara, você vê se os riscos realmente são tão maiores quanto os benefícios. E na maioria das vezes, não é.